A partir do versículo 17, Daniel 3:17. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e a Abednego e os lançassem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o fogo estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Glória a Deus. Porque a palavra do rei apertava, versículo 22. Peraí, pulei aqui. 24. Então o rei se espantou isso, levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo quantos? Está fraco, eu vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Até aqui tá bom. Vamos orar. Senhor, fale conosco nessa noite. Este é o momento, Senhor, de nós ouvirmos a Tua voz, de sermos ministrados por esta palavra. Revela, Senhor, o Teu querer para as nossas vidas. Nos abençoe, Senhor. Tira agora toda a distração, todo impedimento, toda inquietação, Senhor. Tudo que queira roubar esta palavra, Pai. Eu te peço, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, amém, queridos? Pode se sentar. Daniel é um livro. Acho melhor conduzir as crianças lá embaixo. Se quiser uma das ovelhas puder ajudar, pode ser, ovelhas. Amém. Não sei se a sala de TV está funcionando. Amém? Amém, queridos? Amém. Então vamos lá prestar atenção na palavra. O livro de Daniel, ele é um dos livros mais complexos do Antigo Testamento. Daniel, ele é uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento. Até porque existe uma menção
das 70 semanas de Daniel, onde nós fazemos uma leitura apocalíptica dela. Então o livro de Daniel, ele é carregado de símbolos. O livro de Daniel tem visões, tem revelações. Então é um livro que ele tem toda essa problemática para nós compreendermos os desdobramentos deste livro. Dentro do livro de Daniel, nós temos 2 capítulos que são os mais conhecidos ou os mais citados, que é o Daniel capítulo 3, que foi o trecho que eu li para vocês, que narra essa passagem de 3 jovens hebreus, 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo. E o segundo capítulo é o capítulo de número 6, que fala de Daniel sendo lançado na cova dos leões. Todas essas histórias, elas aconteceram não em Israel. Essas histórias aconteceram numa outra nação, na terra dos caldeus, na nação da Babilônia. E toda essa história desse povo que foi levado para a Babilônia, nós encontramos em vários textos da Bíblia, vários livros da Bíblia. Nós encontramos, por exemplo, em Ezequiel, nós encontramos em Jeremias, nós encontramos Isaías falando sobre esse período, nós encontramos Ageu falando sobre esse período, nós encontramos, por exemplo, Esdras e Neemias falando do retorno desse povo da terra da Babilônia. E o livro de Daniel, ele mostra desde o começo, desde o capítulo de número 1, que aqueles que foram deportados para a Babilônia não eram pessoas comuns. O livro de Daniel vai dizer que quando o povo da Babilônia, quando os caldeus foram buscar os cativos, eles foram buscar toda a parte da elite. Eles buscaram a elite sacerdotal. Então nós temos, por exemplo, o relato lá em Ezequiel, dizendo sobre que Ezequiel, ele era filho de um sacerdote e estava na Babilônia. Então toda a elite do templo foi levada para a Babilônia. Toda a elite política daquela época foi levada para a Babilônia. Toda a classe A, os nobres, os magistrados, eles foram levados como prisioneiros, como cativos para a terra da Babilônia. Depois foi uma segunda leva, e no meio dessa segunda leva eram pessoas que eram nobres, mas não eram mais essa elite. Seria, por exemplo, uma classe B, por exemplo. E entre esses homens, essas mulheres, esses jovens, nós temos no livro de Daniel narrando a história de 4 deles, que eram cheios da presença de Deus, que foram para a terra da Babilônia e não se deixaram influenciar pelos costumes, pela idolatria, pelo pecado que existia na Babilônia. Um dos maiores desafios que um pastor tem hoje, um dos maiores desafios que nós pastores temos, me refiro ao pastor local, pastor que dirige igreja, os maiores desafios que nós temos é não deixarmos com que as coisas do mundo venham influenciar na casa de Deus. Um dos maiores desafios que nós temos é não abrir concessão, é não flexibilizar aquilo que jamais pode ser flexibilizado. Nosso maior desafio é não aderir. Nosso maior desafio
é não se deixar levar pelo vento da pós-modernidade, que é o nosso vento, que é aquilo que está acontecendo na atualidade, aquilo que já é normal na nossa sociedade. É normal isso. Normal onde? Isso é normal onde? Na sociedade nossa. Ótimo, tudo bem, não tem problema. É normal na nossa sociedade, é normal, não tem problema. Só que nós não estamos de acordo com a nossa sociedade. Nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós não temos como abrir concessões para aquilo que a Bíblia é muito clara. Eles estavam na Babilônia e nada daquilo pôde influenciá-los. Esses 4 jovens, eles tiveram o favor de Deus sobre a vida deles. Eles tiveram a bênção de Deus sobre a vida deles. Eles tiveram a prosperidade de Deus sobre a vida deles. Eles foram prósperos, diz lá em Daniel capítulo 1. Eles cresceram na Babilônia, diz lá em Daniel capítulo 1. Eles foram exaltados aos cargos de maior confiança lá na Babilônia, está em Daniel capítulo 1. Por quê, pastor? Porque quando você tem compromisso com Deus, Deus também tem compromisso com você. Quando você honra a Deus, Deus também te honra. Quando você exalta a Deus, Deus faz com que o nome dele seja exaltado através da tua vida. Por isso, se você quer ser honrado por Deus, honre a ele, e ele te honrará perante os homens. Quantos podem adorar esse Deus? Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Então ele não se deleitou, eles não se deleitaram com os banquetes que eram oferecidos pelo rei, mas eles preferiram sacrificar, jejuar e buscar a Deus. E o compromisso que eles tiveram com Deus, a aliança que eles tinham com Deus, não privou eles de passarem por processos difíceis. E nós sofremos. Todos nós sofremos processos na vida. Quem concorda, diga amém. Amém. E nós sofremos por processos, primeiro, por permissão de Deus, porque Deus permite nós passarmos. E quando Deus permite nós passarmos, Ele permite, porque Ele quer trazer com isso ensinamentos, amadurecimento para a nossa vida. 2, passamos processos difíceis na vida pelas nossas escolhas. Tem gente sofrendo hoje e vai sofrer amanhã por causa de escolhas que estão fazendo hoje. Diga para quem está ao seu lado, cuidado com as suas escolhas. Não, mais alto, diga, cuidado com as suas escolhas. Agora olha aqui, olha aqui. O que você está escolhendo hoje, você vai colher amanhã, inevitavelmente. Eu li aqui semana passada, Gálatas, um dos textos mais sérios da Bíblia. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Se semear na carne, colhe na carne. Na carne, se semear no Espírito, ele colherá no Espírito. Cuidado com aquilo que você está semeando. Cuidado com aquilo que você semeia. Porque se você está semeando mal, se você está semeando contenda, se você está semeando discórdia, se você está semeando separação, se você está semeando facção, você vai colher isso na tua vida. Lá em Provérbios, 6 coisas Deus odeia, a 7ª Ele abomina. O que Deus abomina? Sabe o que Deus abomina? Aquele que cria contenda entre os irmãos. Cuidado.
Esses jovens permaneceram íntegros, fiéis a Deus, passaram por processos difíceis. Por que nós passamos? Primeiro, por escolhas que nós fazemos, por permissão de Deus. E em terceiro lugar, nós passamos por processos, às vezes, inocentemente. Você quer ver uma coisa? Nós vamos voltar amanhã. Quem vai voltar amanhã? Levanta a mão para eu ver. Nós vamos voltar amanhã. Tome cuidado, porque os nossos filhos, os nossos netos, eles vão colher o que nós vamos voltar amanhã. Cuidado onde você vai voltar. A geração que passa fome hoje em muitos países, não foram eles que votaram, foram os pais deles que votaram. Eles não têm culpa de nada. Esses jovens aqui, por que eles estavam no cativeiro, pastor? Eles tinham pecado contra Deus? Não. Mas o seu povo tinha sido infiel a Deus, e eles passaram por todo esse processo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mas lá Deus começou a honrar. Lá Deus começou a prosperar. Lá Deus começou a fazer. E é muito perigoso quando Deus começa a fazer, porque as coisas, quando elas começam a acontecer, muitos de nós temos a tendência de afastar, de tirar o pé do acelerador. Muitos de nós temos a tendência de entrar naquilo que nós chamamos de zona de conforto. Orar menos, buscar menos, se envolver menos com a obra. Muitos não estão mais aqui, e não é porque estão em outros lugares, é porque tiraram o pé do acelerador. As coisas começaram a acontecer, Deus começou a abençoar, o salário começou a melhorar, a condição financeira começou a melhorar. Tem muitas pessoas que quando Deus começa a abençoar, eles começam a deixar de fazer a obra. Por que será? Esses 3 jovens, mais Daniel, quando Deus começou a honrar, quando Deus começou a fazer, eles permaneceram na presença do Senhor. Permaneceram sendo constantes. Uma característica de um bom obreiro: o bom obreiro, ele é constante. Se está tudo bem, ele faz a obra. Se está tudo mal, ele faz a obra. Se tem emprego, ele está fazendo a obra. Se ele não tem emprego, ele está fazendo a obra. Se ele tem saúde, ele está fazendo a obra. Se ele está doente, ele está fazendo a obra. Se está tudo bem em casa, ele está fazendo a obra. Se está tudo